preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias com o Miguel Vidal. Miguel Videira com o jornal às 4 da tarde. Miguel, vamos começar com a situação na Guiné-Bissau. O governo português apela a todos os envolvidos num alegado golpe de Estado no país que se abstenham de qualquer ato de violência. É esse o apelo feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na sequência das informações que dão conta de que o presidente em exercício, Umaro Sissoko Embalo, foi detido no Palácio Presidencial e que foram ouvidos tiros junto ao edifício. Num comunicado, o Governo de Portugal pede que seja retomado o normal funcionamento das instituições, por forma a que possa ser concluído o apuramento dos resultados das eleições do passado domingo. Acrescenta que o Governo está em contacto com a Embaixada Portuguesa em Bissau para garantir que tudo está bem com a comunidade portuguesa no país. Está aqui connosco em estúdio o jornalista António José Soares. António, há dúvidas sobre o que realmente está a passar em Bissau, desde logo se de facto estamos ou não na presença de um golpe de Estado? É verdade, Miguel. Assim há várias versões e começamos pela do presidente da Guiné-Bissau, que diz então que foi vítima deste golpe de Estado 3 dias depois das eleições gerais e que foi detido. Sissoko Embalo adianta ainda que este suposto golpe terá sido liderado pelo chefe do Estado-Maior do Exército. No entanto, uma fonte ligada à oposição política afirma ao Observador que os tiros terão sido a fingir e que tudo não passará de uma manobra do presidente para suspender então a contagem dos votos. Recordamos que tanto o atual chefe de Estado guineense como o seu adversário Fernando Dias da Costa têm reclamado a vitória nas eleições presidenciais e legislativas que decorreram no passado domingo e o anúncio dos resultados oficiais destas eleições está agendado para amanhã. Fernando Dias já se demarcou deste alegado golpe de Estado. Num vídeo publicado pelo portal de notícias Bissau Online, o político apela aos militares para se manterem distantes e pediu à população para manter a calma. Entretanto, e segundo a agência de notícias AFP, os militares anunciaram o controle total do país e a suspensão do processo eleitoral. Acrescenta ainda esta agência de notícias que os tiros deixaram de se ouvir ao início da tarde e que o Exército estabeleceu um perímetro de segurança com tropas de elite à volta do palácio. Já num relato da cadeia alemã Deutsche Welle, em Bissau, é avançado que foi cancelada uma conferência de imprensa do Estado-Maior-General das Forças Armadas devido a ordens superiores e que os militares estarão nesta altura a ocupar e a fechar as rádios. Miguel. António José Soares aqui com os detalhes do que se passa em Bissau, com versões contraditórias depois da primeira informação que apontava para um golpe de Estado no país. Era informado que o presidente em exercício, Umaro Sissoko Embalo, tinha sido detido e estava retido no Palácio Presidencial. O Ministro das Finanças está na lista dos preferidos para presidir ao Eurogrupo. O nome de Joaquim Miranda Sarmento ganhou força nas últimas semanas depois da saída do irlandês Pascal Donohoe, que renunciou antes do final do mandato para ser diretor-geral do Banco Mundial. Ao que o Observador apurou, o ministro português integra o top 3 das preferências ao lado dos ministros belga e grego. O facto do ex-ministro Mário Centeno ter liderado o Eurogrupo há pouco tempo pode dificultar a chegada do Ministro das Finanças à presidência do Eurogrupo? É uma desvantagem que tem Miranda Sarmento nesta corrida. Ainda assim está na chamada shortlist, quer dentro do Partido Popular Europeu, quer no próprio Eurogrupo, o grupo que reúne os países que adotaram a moeda do euro, sendo que o antecessor Mário Centeno tem a ambição de chegar a outro cargo relevante na União Europeia, o de vice-presidente do Banco Central Europeu. José
Preto é o novo advogado de José Sócrates. Substitui Pedro de Lille, até há pouco tempo o defensor do antigo primeiro-ministro, que justificou a renúncia com a forma como o coletivo de juízes está a conduzir o julgamento da Operação Marquês. Ora, quem é José Preto? O redator principal do Observador, Luís Rosa, recorda alguns casos mediáticos em que o novo advogado de José Sócrates participou. José Preto é um advogado que ficou conhecido da opinião pública por ter sido advogado de Bruno de Carvalho, no caso da invasão de Alcochete, em 2018. Mas José Preto também teve outro caso conhecido, que foi também advogado do antigo agente do SIS, Frederico Carvalhão Gil, que acabou condenado em fevereiro de 2018 pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, uma pena única de 7 anos e 4 meses de prisão por espionagem e corrupção passiva. É interessante para a perspectiva de análise, de que o José Preto já tenha desistido de patrocinar um cliente mediático e desistiu de patrocinar o Bruno Carvalho porque teve divergências com o Bruno Carvalho. Isso é interessante porque o que se pode temer é que entremos aqui numa espécie de advogados de Sócrates que desistem de patrocinar a sua defesa e, portanto, o processo tem que parar para contratar um novo advogado. Há esse receio de mais essa manobra dilatória. Luís Rosa, redator principal do Observador, aqui com algumas informações sobre o novo advogado de José Sócrates. José Preto substitui Pedro de Lille na defesa do antigo primeiro-ministro no julgamento da Operação Marquês. O Governo lamenta que a discussão do Orçamento do Estado se esteja a transformar num caldeirão de propostas sem ter em conta o equilíbrio das contas públicas. O secretário de Estado do Orçamento, José Maria Brandão, avisa que as propostas da oposição estão a sobrecarregar os cofres do Estado. São disso exemplo as propostas do PS e do Chega sobre o fim das portagens em algumas autoestradas. São votadas esta tarde. Estas propostas, caso sejam aprovadas, afirma o secretário de Estado do Orçamento, podem conduzir o país ao déficit orçamental. Não pode ser o caldeirão de uma espécie de sopa da pedra legislativa para a qual cada partido contribui com o seu punhado de diplomas, despejando-os na mesma panela, sem olhar à coerência, à hierarquia das prioridades e, sobretudo, à capacidade de financiamento dessas medidas. Um processo desta natureza enfraquece a transparência, confunde os cidadãos e dificulta o escrutínio democrático. As preocupações e os avisos do secretário de Estado do Orçamento, que acusa a oposição de estar a fazer propostas de alteração ao orçamento do Estado sem ter em conta o necessário equilíbrio das contas públicas. A Rússia nega ter divulgado o teor da chamada entre o enviado especial norte-americano, Steve Witkoff, e o enviado especial russo, a Bloomberg. A Bloomberg revela a conversa telefónica entre os dois enviados especiais para as negociações de paz na Ucrânia, uma conversa que ocorreu no dia 14 de outubro, e nessa conversa o enviado norte-americano Steve Witkoff aconselha o enviado russo Yuri Ushakov sobre como apresentar uma proposta de paz ao presidente dos Estados Unidos. Sugere, por exemplo, que Donald Trump deve primeiro receber os parabéns e elogiá-lo pela forma como alcançou o acordo de paz em Gaza. Ora, o enviado russo já condenou o artigo da Bloomberg, diz que as conversas nunca deviam ter sido tornadas públicas e insiste que a divulgação tem por objetivo prejudicar os Estados Unidos e sabotar um possível acordo. Sugere ainda que a publicação da agência foi intencional porque a chamada foi feita através de canais governamentais seguros que raramente são comprometidos. Também há uma reação do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Rybakov, acusa a Europa de estar a fazer uma guerra híbrida através dos meios de comunicação social para criar uma divisão entre Moscovo e Washington. Já Donald Trump considera que a atitude do enviado especial norte-americano é algo normal em período de negociação. O treinador do Futebol Clube do Porto espera que o jogo de amanhã seja marcado pela fisicalidade das equipas. Na conferência de antevisão do jogo de amanhã no Dragão, frente ao Nice, a contar para a 5ª jornada da Liga Europa, Francesco Farioli não poupou nos elogios ao treinador do clube francês, apesar do fraco momento de forma que o Nice atravessa. É uma equipa muito boa, treinada por um dos melhores treinadores franceses da última década. Claro que se olharmos para a forma recente, vemos um momento de maior dificuldade.
mas é apenas um momento. Não é a equipa que está com dificuldades, mas sim um momento que acontece no futebol. O jogo de amanhã vai ser muito físico, de certeza. Uma equipa que defende muito homem a homem, portanto, muitos duelos e muitas transições de um lado para o outro. E é esse o jogo que nós estamos à espera. A lot of possible transition from one side to the other, and this is the game that we are expecting. O Porto joga amanhã contra o Nice às 5h45 da tarde no Estádio do Dragão, quinta jornada da Liga Europa. Os azuis e brancos esperam regressar às vitórias na competição depois da derrota frente ao Nottingham Forest e do empate na última jornada nos Países Baixos frente ao Utrecht. Hoje é a vez do Sporting entrar em campo, é para a fase Liga da Liga dos Campeões, defronta mais logo a partir das 8 da noite no Estádio José Alvalade, o Clube de Rouge. E são jogos para acompanhar aqui na Rádio Observador com relato e análise em direto. Vamos agora para outras notícias que também estão a marcar a atualidade. Desde logo, a aprovação, já esta tarde, no Parlamento, de uma verba adicional de 1,6 milhões de euros ao Tribunal Constitucional. O PS votou a favor da proposta do Chega. Foi aprovado esse reforço financeiro pedido pelo Presidente do Tribunal Constitucional ao Parlamento e que já hoje mereceu críticas por parte do deputado do PSD, o Carneiro, que acusa o Tribunal Constitucional de estar a intrometer no terreno da política. A Comissão de Transparência da Assembleia da República recomenda ao deputado do Chega, Filipe Melo, que se retrate publicamente e que pondere se deve continuar como membro da mesa da Assembleia. Em causa a queixa apresentada pela deputada do PS, Isabel Moreira, que acusou Filipe Melo de, numa sessão plenária, a 25 de setembro, nessa sessão, de ter feito gestos considerados desrespeitosos, particularmente enviado beijos e feito sinais para se calar numa alegada tentativa de silenciamento. Ora, a Comissão de Transparência entende que Filipe Melo deve retratar-se e deve, acima de tudo, ponderar se deve ou não continuar como membro da mesa da Assembleia.